Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler, vamos passear na Bíblia hoje. E hoje eu quero compartilhar com você um tema muito interessante, que é 6 passos da estratégia do adversário para te derrubar. Você precisa tomar conhecimento, porque o objetivo do inimigo é nos afastar do Altíssimo para sempre. E não apenas por algum tempo, ele quer afastar você do Deus Todo-Poderoso, mas para sempre. E ele usa sempre a mesma tática, as mesmas estratégias para nos afastar do Altíssimo. É uma fórmula que vamos revelar agora pela Bíblia, e a partir de hoje você só cai nessa armadilha se você quiser. Você crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 1. Nós vemos que a primeira dica para você é que ele se esconde atrás de algo ou alguém. Todos já acharam a minha misericórdia? Vamos lá então. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. O demônio falando para Jesus não atormentar ele, só o sangue do Cordeiro, né? E aí diz o texto: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Só até aí. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que hoje, nesse terceiro dia da campanha de batalha espiritual, tu venha estar tratando com homens e mulheres nessa noite, para que o teu nome seja glorificado. E, Pai, eles venham ser edificados, transformados, e venham estar a par desse alerta que tu manda para eles ministrar na vida deles, Pai. Senhor, sobre essas 6 estratégias que o adversário usa para tentar derrubar ele e ela, Pai, que tu leve ele e ela a um amadurecimento nesta noite, para a glória e honra do teu nome. E eu creio e declaro, Senhor, debaixo dessa autoridade do teu nome, da tua palavra, eu declaro que a audição dele e dela já estão ungidas pelo teu Espírito Santo, os sentimentos, pensamentos, as emoções ungidas pelo Espírito Santo, Senhor, para que o adversário não consiga distorcer nenhuma palavra, nem o próprio ser humano distorça nenhuma palavra que será revelada sobre ele, sobre ela nesta noite, para a glória do teu nome. Nós declaramos todo o principado, toda a potestade amarrado, jogado no abismo a partir de agora, e o teu povo, Senhor, livre para ouvir agora o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, um prazer ter você aqui nessa noite que o Senhor nos proporcionou, de ar-condicionado ligado ao natural, né? Para a glória de Deus. E aí eu queria compartilhar com você esse texto maravilhoso. Então nós falamos aí e dar essas dicas para você. Se você só vai cair mesmo se você quiser. São 6 passos que o Senhor mandou te revelar sobre as estratégias que o inimigo usa para tentar te derrubar no dia a dia da sua vida. E aí nós aprendemos que ele nos mostra que ele não vem diretamente, ele sempre se apresenta, ou seja, se esconde atrás de alguém ou de alguma coisa para tentar lhe afrontar. E a Bíblia fala de astúcia, remete à esperteza,
malandragem, porque o adversário, por exemplo, escolheu um animal muito esperto para possuir na época de Adão e Eva. Ele não escolheu nenhum trubufu, nem filhote de custredo, nem uma praga, nem um monstro. Não. Ele escolheu alguém que poderia atrair a atenção de Eva. Mas em Marcos, a gente vê em Marcos, capítulo 5, onde mostra a processão de animais, porque ali estava um homem, a Bíblia fala que ele andava pelos sepulcros, e era tanto demônio sobre ele, que quando Jesus pergunta para ele qual era o nome, ele disse: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E segundo, na época, legião significava 6.000 soldados de uma tropa romana. Imagine 6.000 demônios num ser humano. E a Bíblia revela por isso que ele andava, eu posso entender, você pode também entender, ao meditar na palavra, por isso que ele andava pelo sepulcro gritando. E não tinha corrente, não tinha cadeia, não tinha algema que conseguisse prendê-lo. Porque se você não sabe, demônio tem muita força para levantar as coisas, jogar uma coisa de um lugar para o outro. Tem muita força. Muito mais força do que eu e vocês juntos. Por isso que eles não conseguiam prendê-lo. E já que também não era um demônio, eram 6.000 demônios. Por isso que ele não lembrava nem onde ficava a casa dele, nem lembrava que estava nu. Diz a Bíblia que ele andava nu no meio dos sepulcros. E gritava, e se feria com pedras. E assim era a vida daquele homem. Mas a Bíblia mostra. E aí teve um encontro com o mestre, o nosso mestre, dotado de sabedoria. Quando eles viram Jesus, você já viu? É muito engraçado. Quando uma pessoa está errada, quando o filho está errado, o que ele faz com o pai e a mãe? Ele corre para o pai e para a mãe, fica pertinho, oi pai, oi mãe, para dar um abraço nele, né? Os demônios fizeram a mesma coisa, correram para Jesus e o adoraram. Para, tipo assim, vamos chegar junto para a gente não ser notado. Faz de conta que é o cara que está chegando junto dele. Mas só que eles se enrolaram porque o mestre vê tudo. Ele tem o olho de raio-x e sabia que ele tinha demônio. E aquele homem não estava sozinho. Eles esqueceram do estado que eles deixaram o homem nu, todo ferido, a cara horrível, todo sujo. E acharam que Jesus não ia ver aquilo. E aí eles correram em direção a Jesus pensando que ia se dar bem. Mas chegaram lá, adoraram e depois exclamaram com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Reconheceram até Jesus como Jesus. E ainda falaram para Jesus: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Mas pediram para Jesus não atormentar eles. Eu vou te fazer uma pergunta: Jesus atormenta alguém, irmão? Atormenta? Claro que não. Eles não queriam sair daquele corpito. Mas Jesus falou: agora acabou. Agora acabou a gracinha de vocês. Jesus logo mandou eles saírem. E aí eles fizeram algo que pediram autorização, mestre, para possuir os porcos que estavam perto, bastante, porque naquela época era proibido criar porcos, e a rapaziada criava, já que era proibido, estava errado. Jesus autorizou: pode ir lá, entra lá. Eles entraram nos porcos, nem os porcos aguentaram os demônios, todos eles se lançaram na água e se afogaram. Qual era o tormento? Eu imagino que aquele homem não estava passando o tempo, aquele tempo todo. E aí, embora nós não temos
a certeza pela qual forma acontece a possessão demoníaca sobre um ser humano. Claro que nós, como cristãos, temos a consciência de que a coisa acontece quando, muitas das vezes, a pessoa anda errada, traz raiz de amargura dentro de si, muita ira, muita raiva. Ela vai dando legalidade através dos sentimentos ruins para que a possessão demoníaca venha sobre ela. Mas nós vemos que os espíritos malignos, irmãos, eles podem prejudicar uma pessoa, afastando ela de um relacionamento com o Altíssimo e Poderoso Deus. E também com os seus semelhantes, seres humanos que vivem ao redor dele ou dela. E aí nós temos que entender que eles são perigosos, têm poderes e são destruidores. Embora seja importante você reconhecer a atividade maligna, você deve evitar qualquer curiosidade a respeito do envolvimento com as forças demoníacas ou ocultas. Você deve manter-se, se conservar distante dessa prática. Abra sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Vamos ver o que o Senhor fala aqui a respeito desses fatos, dessa prática horrível. Eu vou falar de algo aqui na Bíblia que foi escrito há milhares de anos atrás, mas que está acontecendo nos nossos dias. Hoje, o servo do Senhor compartilhou comigo e foi encontrado um corpo do bebê decapitado numa encruzilhada no meio da feitiçaria aqui no Rio de Janeiro. Corpo de um bebê. Olha o que diz a Bíblia: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, e praticam relacionamentos com o defunto, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. O Senhor aqui está dando um alerta para Israel, a nação Israel. Porque para que eles não se envolvessem com os sacrifícios infantis e prática de ocultismo, que eram estritamente proibidos pelo Altíssimo, mas eram observados nas religiões pagãs que viviam em volta, na vizinhança da nação de Israel. Sacrificavam suas crianças ao deus Moloque. Levítico capítulo 20, versículo 2. Eu quero alertar você, como pai, como mãe, que tem uma rapaziada aí que está adiantando a distribuição de umas guloseimas para as crianças. Você que tem seu filho, você que é uma cristão, vai uma recomendação aqui para você. Não adianta você pegar algo que foi consagrado ao inferno e orar a Deus para o teu filho comer. O que é do inferno é do inferno. O que é de Deus é de Deus. Vem com essa história não. Eu vou orar e Deus vai abençoar. Deus não vai abençoar nada. Porque Deus não abençoa nada imundo. Você pode receber como educação, não vai desfazer da pessoa que lhe entregou, mas depois é só você despachar o lixo. Simples assim. Você não desagrada a pessoa,
Não ofende a pessoa, mas não come. Por quê? Não deve. Se você quiser dar uma desavisada de comer, não me peça para orar por você, porque eu não oro. Eu não oro por gente desobediente que sabe a verdade e anda no erro. E o Senhor manda te avisar, ele não faz ameaça com ninguém. Ele avisa, porque ele é amigo, fiel, companheiro, justo, guardador fiel, dá livramento, dá escape, cura, faz milagre, mas não ameaça. Por que ele não ameaça? Ele mandou te esclarecer que ele é o soberano. Foi ele que te gerou no ventre da sua mãe. Por que ele precisa te ameaçar? Quem te ameaça é o inferno, ou morte, que vai te trucidar, vai fazer acontecer. O nosso Deus avisa, e quando ele avisa para o seu bem, porque ele é amigo, ele te ama. O fato dele avisar não quer dizer que não vai acontecer. Vai depender das suas ações, da sua atitude, da sua decisão em mudar. Com ele é assim. Então não misture as estações. Ele é soberano e vai continuar soberano. E nós somos servos e servas. Viu? É assim que funciona. Então em Levítico, capítulo 20, versículo 2. Veja que o Senhor usa Moisés para dizer para o povo de Israel. Também dirá aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, o povo da terra o apedrejará. Então você já viu que tinha uma regra. Vai dar o filho para Moloque, morre também. É a regra. Viu? Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos, de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Deus não aceita que você louve a Ele, sirva a Ele e faça coisas erradas lá fora, achando que Ele não vai ver. Toma alerta. Ele é o olho que tudo vê. E a Bíblia fala, ele registrou na Bíblia, que os olhos dele passam por toda a terra. Você crê nisso? Amém. E a questão é que não passa só sobre a terra, passa dentro de mim, de você o tempo todo. Você é tremendo, por isso que eu amo esse Deus. Ele vê tudo, sabe de tudo, conhece tudo. Não dá para dar voltinha, não dá para usar de engano com ele, não dá para fazer joguinho, não dá. Com ele é realidade o tempo todo. E aí diz o texto: se o meu povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituíram com Moloque. Sabe o que ele está dizendo aqui? Viu? O cara cometeu um erro e não corrigiu. Cúmplice, vai dançar junto com ele. Papai, é assim, querido. Você está vendo o filho fazer coisa errada, mas não dá alerta. Tadinho, vai ficar de cara feia se eu falar com ele. Vai ter biquinho. Aí o senhor vai dizer para você: com biquinho ou sem biquinho, tu era para ter corrigido. Então tu vai pagar o preço com ele. Você está entendendo, meu amém? O nosso Deus é assim, uma franqueza, uma transparência de relacionamento tremendo. Por isso que eu amo ele. Eu amo muito. Ele é muito franco em tratar, viu? Ele não aceita subterfúgio na presença dele. Esse negócio, não, deixa para lá. Se eu falar, vai ficar aborrecidinho. Não estou a fim de esquentar a cabeça, não. Hein? Com Deus não tem esse negócio de não esquentar a cabeça, não. A cabeça vai ferver. Viu? Sangue de Jesus tem poder. E aí, essa prática levavam eles
a se utilizar de meios sobrenaturais, tal como o contato com os espíritos, para prever futuro, obter direção. E devido a essas práticas malignas, o Altíssimo expulsou essas nações ímpias de Canaã. Por quê? Porque as nações ímpias, o inimigo estava tentando usar as nações ímpias para tentar levar os israelitas a substituírem a adoração ao verdadeiro Deus por deuses com D bem minúsculo que viviam em volta do povo de Israel. Naturalmente, os israelitas curiosos, você não é curioso não, né? Curioso? Não, você não é não. Que isso? Você é convertido, lavado no sangue de Cristo, você aceitou Jesus para tornar razão, mas você não é curioso. Nossa, não deixa a curiosidade te matar não. Vigia nessa terra, crente. Então diz a Bíblia, e os israelitas assim, eram bastante curiosos, pela prática de ocultismo, né? No meio de Canaã. E quem é que está por trás do ocultismo? O adversário das nossas vidas. Por isso que o Altíssimo proibiu expressamente a prática no meio do povo de Israel. E aí a gente olha, o Senhor vai e proíbe eles qualquer contato com essas práticas no meio do povo. Hoje, as pessoas são fascinadas por horóscopo, adivinhações, bruxarias, cultos bizarros. Costumam, sabe fazer o quê? Ser motivadas pelo desejo de conhecer e controlar o futuro. Mas o adversário não é menos perigoso do que era na época de Moisés. Você vê nisso? Amém ou não amém? Ele não é menos perigoso não, ele é a mesma coisa. Não vale nada. Não vale R$1. Na Bíblia, o Altíssimo já revelou que tudo que está para acontecer. Você viu aqui domingo passado, aquelas imagens que a gente mostrou para você aqui, as coisas que estão acontecendo e estão para acontecer. Se você tiver alguma dúvida, eu te aconselho a abrir o livro de Mateus capítulo 24, dá uma lidinha, como quem não quer nada, como se estivesse lendo assim uma reportagem de grandes acontecimentos. Você dá uma lidinha. O Jornal de Israel está na Bíblia, o Jornal da Igreja está na Bíblia, capítulo 24. Aí você dá uma lida, relê de novo, lê de novo, para ver se você consegue assimilar no que está rolando. É uma notícia mais atualíssima, mais atual do que a que vai sair amanhã no jornal. É isso. A Bíblia é tremenda. O nosso Deus, ele é tremendo para direcionar o seu povo. Hoje em dia o cristão só anda errado se ele quiser. Porque se ele examinar as escrituras, ele não vai dar errado. Ele vai dar valor ao Deus que ele serve. Porque ele nos instrui na palavra dele, nos dá a direção, mostra em quem nós precisamos confiar. E ele diz: olha, toma cuidado com as falsas informações do ocultismo, cuidado desse negócio. É justamente nesse mês que os portais do inferno são abertos para muita prática de ocultismo. Terrível. E fica aí na terra crente brincando de ser crente, indo para as mídias digitais bater boca com sei com o quê. Jesus, aonde Jesus foi? Ir de pregar o evangelho, não é ir de discutir a religião e ficar batendo boca, jogando conversa fora. Por que não anuncia? Por que não fala que Cristo ama? Porque Deus te ama, Deus quer mudar a tua história. Por que está preocupado com o que o outro está fazendo, deixa de fazer? Isso não me interessa.
Porque o meu Deus não mandou tomar conta da vida de ninguém. Ele falou que eu tenho uma grande responsabilidade, que é cuidar da minha vida. E a do outro, orar por ele. Ele fala assim, ora pelo teu próximo, ama teu inimigo. Ele não fala, fala mal, mete um malho. Não falou isso. Ele mandou anunciar boas novas. Não foi coisa ruim. Boas novas. E aí vem o Senhor e diz assim, basta você resistir ao diabo, a sua influência, e ele vai fugir de você. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. Interessante. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas então assim, pastor, como é que eu resisto ao diabo? Andando certo, ó. Fazendo as coisas certas, respeitando as autoridades, respeitando as regras do país. É assim que funcionam as coisas. Vamos lá então. Ele sempre vai usar alguém, um adversário. Muitas das vezes não é, ele vai te assustar não. Porque se ele te assustar, você não vai baixar suas defesas. Você vai ficar todo armado o tempo todo. Se Eva tivesse medo de cobra, ele não ia usar uma cobra para se aproximar dela, querido. Ele vai usar algo que lhe atrai. Ele não é idiota nesse ponto não, nem burro. Ele é muito esperto. E a abordagem dele, inocente. Fica como quem não quer nada. Como se ele não quisesse nada, não tivesse interessado em nada. Ele chega com uma conversa muito mole. Procura puxar um assunto, criar um relacionamento. Vê se não é assim que o 71 faz. Fica como quem não quer nada. Você sabe onde fica a rua tal? Aí a pessoa vai dar atenção. Vai por ali, assalto, encosta, passa tudo. Terceiro passo, ele confunde a palavra de Deus. Satanás ele fez uma pergunta que contraria a palavra do Senhor. Viu? Ele cria uma situação onde a palavra se torna duvidosa. Ele quer que você acredite que... ele quer que você acredite na heresia. Para que você cometa o erro com a consciência limpa. Nada a ver. Nada a ver isso. Palhaçada. Se Deus falou que tem a ver, tem a ver. Não tem negócio de palhaçada com ele, não. Ele não é palhaço. E nem é pai de palhaço. Ele é pai de corajosos, destemidos, filhos e filhas. Ele não é pai de palhaço. Por isso que ele não faz palhaçada. Quando ele exige alguma coisa de mim, de você, ele tem todo o direito. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Todo o direito. Somos filhos dele. Ele tem direito de corrigir. O problema é que muito filho e filha não quer obedecer pai e mãe. Aí na hora que chega no relacionamento com o autismo, acha que pode fazer a mesma coisa. Quebra a cara. Vai quebrar a cara. Porque a vida não irá bem. E ele vem nos ensina, se eu quiser ter meus dias prolongados sobre a terra, como filho, eu tenho que honrar pai e mãe. Mas meu pai não vale nada, minha mãe não presta. Problema seu. Foi o pai e a mãe que Deus escolheu para você. E pai e mãe não se escolhe, Deus é que dá. Toma. E tem que aprender a obedecer. E ele vai fazer com que a pessoa ache que o negócio não é pecado. Vai cometer o erro, não, está tudo bem, tudo certo. Acho que dá para ser por aqui mesmo. E aí, porque é assim que, se
você comete uma coisa com consciência limpa, sabendo que está errado, está errado, fica difícil de haver arrependimento, ó. E é isso que ele quer. Que não haja arrependimento, porque ele vai falar, teu lugar é, ó, desce. É comigo. É uma cadeirinha quentinha para você sentar do meu lado. Está quentinha. Ninguém sentou, mas está quentinho. Só ninguém sentar, mas eu já preparei. É assim que funciona. E ele faz um teste de conhecimento da palavra. A quarta dica para você. O quarto passo. Adão ouviu a palavra de Deus diretamente, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ouviu. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz o texto. Aleluia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Eva foi formada tremendamente. Depois, disse mais, o versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Adão ensinou a Eva que não podia comer de tal árvore, sim ou não? Sim, a Bíblia mostra. O Senhor instruiu todos os dois. E o adversário, aqui a gente vê que o adversário, ele não sabia qual era a árvore que estava proibido por comer por Deus, o fruto daquela árvore. Ele não sabia, mas ele tinha uma ideia, porque como ele vive ao redor do ser humano, ele ouve os papos, as conversas, os trocadilhos. E porque quando Deus instruiu Adão e Eva, instruiu diretamente aqui, ó. O que eles não poderiam fazer? Ou você acha que Deus é bobão? Ele sabia que o adversário já estava na área, instruiu eles aqui, ó. Mas o problema é aqui, ó, no que você fala. O que você fala e com quem você fala. Vou te dar um exemplo bem fresquinho. Nossos dias. O camarada ganhou 47 bilhões, foi? Bilhões? Foi isso mesmo? Contou para todo mundo. Achou que todo mundo era amigo. Aí, o que aconteceu? Sequestrado e morto. Boca de sabão. Falou demais. Achou que estava lidando com um anjo. Já ouviu falar que o peixe morre pela boca? Por que será? Não é porque ele morre de um anzol, não, filho. É porque ele come muito. Enquanto ele vê alimento, ele come. E se tu deixar alimento, ele vai comer e vai morrer de tanto comer. Por isso que fala que o peixe morre pela boca. É o que está certo. Eu vi o peixinho, eu sei o que é isso. A comida tem que acabar no tempo exato. Se deixar passar, eles vão comer o dia inteiro. Daqui a pouco está com a barriga quase estourando. E daqui a pouco morre. E o ser humano, muitas das vezes perde as coisas porque fala demais. Fala até o que não deve falar. E aí, prato cheio, para quem está doido para te pegar e te destruir, te destruir. Você sabia que o adversário ele procura saber o quanto você entende da Bíblia? Por isso que o Senhor vem a Oséias capítulo 4, versículo 6. Está vendo aí?
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Continuando o texto diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Ah, meu Senhor, eu não sabia. Não sabia não? Inocente, não sabia. Por isso que você não pode nunca abrir a boca para dizer que você faz as coisas erradas, porque você não consegue se controlar, porque você é uma pessoa muito nervosa, muito alterada, você tem um pavio muito curto. Ele vai falar assim: alonga o teu pavio, porque ele pode te matar, você pode se enforcar no seu próprio pavio, mesmo curto. Fala para o teu irmão: Deus te conhece. Me conhece, conhece. Conhece nos pormenores. Aleluia. Você vê que o adversário ele tentou a mesma coisa com Jesus: jogar. Ele jogou. Mateus capítulo 4, versículo 6, ele jogou com Jesus também, usando a palavra. Ele disse: és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Aí o mestre, com aquela calmaria, aquela simplicidade, dá a resposta. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Bagunçou com o inferno. Agora ficou sem saída. Mas com a Eva, o adversário citou bem a palavra. Confere aí. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim, olha aí. Agora ele vai jogar um verdinho aqui para ficar legal, hein? Eu creio que foi daqui que veio aquele ditado: jogando verde para colher maduro. Ó, aí fez uma jogada de palavras. E é isso que ele faz com cada ser humano na terra hoje. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. É porque ele não sabia qual era a árvore, mas ele sabia que tinha um papo e tinha árvore no meio. Entenderam o negócio? Ele sabia que tinha uma penumbrazinha. Não, eu tenho que jogar por aqui porque tem árvore, então eu vou tentar. Ele é o tentador mesmo. Ele falou: eu vou tentar Eva, porque só pode ser pelo caminho, só pode ser por aqui. Aí ele joga. Aí ela respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ó, mas aí essa parte que ele queria ouvir, para aplicar o golpe. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, o diabo falou: ih, peguei. Disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí o endiabrado chega para ela e fala o seguinte: é certo que morrereis, porque Deus sabe que no dia, ó, ele começa a distorcer a palavra. Ouviu, crente? Ele sabe que o dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, ó, ele fez a jogada, porque ele caiu da presença do Senhor, ele usou a mesma jogada na conta da Eva: sereis conhecedores do bem e do mal. Ele estava errado? Ele usa meia verdade para lhe levar ao engano. Ele usou meia verdade. Por quê? Porque o Senhor disse também para Eva que o dia que ela comesse e Adão comesse,
O que ia acontecer? Eles iam morrer. Aí vem ele e diz assim: é certo que não morrereis. Então ele faz uma afirmação dizendo: é certo que não morrereis. Ele só não quer que vocês comam desse fruto, porque senão vocês vão se tornar igualzinho a eles. Vão se tornar igual a ele. Por isso que ele não quer. Para quem está possuído de vaidade, você acha que ele não vai aceitar isso? Ser ludibriado pelo engano? Para quem já estava afim de chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto. Gente, não estou aguentando mais não. Eu vou passar ali, vou pegar. Não vai não, você vai dar mal, hein? Não, ninguém vai ver não. Só vai estar eu e eu. Só que esqueceu que Deus vê tudo. Aí diz a Bíblia que vendo ela que a árvore era atrativa, boa, de se comer, agradável aos olhos, entrou pela cobiça dos olhos e lascou-se. Ontem eu tive que ir com a minha esposa, a gente estava vendo um trabalho de maquiagem, não desmerecendo a pessoa, mas a pessoa parecia um tribufu, um caminhão que bateu contra um poste, o negócio ficou feio demais, tudo estragado. Mas de repente ela começa a fazer uma maquiagem. Nossa! E graças a Deus que a minha esposa com maquiagem, sem maquiagem, ela é linda. Eu acordo todo dia no paraíso, no jardim do Éden. Aleluia! Comando. Não sei se você pode dizer o mesmo da sua esposa, mas eu digo isso da minha esposa que eu acordo assim. Ela já acorda penteada, linda e maravilhosa. Ainda faz assim o cabelo. Ela fala: que é isso, gente? E aí, queridos? Ele sempre, assim como eu estava falando, aí a pessoa começou a fazer uma maquiagem. Irmão, daqui a pouco acelerou a câmera. Eu falei: que isso? A pessoa não botou nenhum aparelho, não fez nada, só com maquiagem. Um penteadozinho, ficou um avião. Eu falei: Jesus, o marido que dorme com essa mulher, quando ele acordar no outro dia, vai morrer do coração. Vai tomar um susto quando vê ela sem maquiagem. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei para minha esposa: ainda bem que você não é assim, porque senão eu já ia orar agora. Mas por que eu estou falando isso para você? O engano não é assim. Parece uma coisa tão bonita, tão agradável, mas por trás está tudo estragado. Não é nada daquilo. É uma irrealidade. Não é uma coisa real. E ele faz isso. Ele é terrível em aplicar esse tipo de golpe, de engano, com muita facilidade. Porque ele vai trabalhar em cima daquilo que te atrai. Por isso que eu falei no início: se ela tivesse medo de cobra, ele ia usar uma cobra? Não, ele ia usar uma barata. Ele ia usar alguma coisa que não levasse ela ao pavor, porque senão ela vai ficar toda armada para combater o mal. Geralmente ele vai chegar e vai mandar uma pessoa até você, vai usar de engano, para trapacear, mas com uma conversa nossa. E ele tem capacidade para usar a pessoa sem a pessoa te conhecer. Você viu o espírito do engano como é que é? Para falar dos teus sonhos. Não, mas eu posso fazer isso por você, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. O outro, você fala: nossa, tremendo. Rapaz, foi exatamente isso que ele fez com Eva. Nossa, não fez. Ele falou o que ela queria ouvir. Ele vai dizer o que você quer ouvir. Não, você não quer ouvir. Se você quiser ouvir, ele vai falar que você não quer ouvir, porque senão ele não vai conseguir te enrolar. Ele vai falar de quanto você está afim de ouvir. Funciona assim. E uma outra coisa que você tem que ter em mente:
Eva, ela conhecia, mas não permaneceu na palavra, ela deixou dúvida, a dúvida entrar. Ele jogou e ela aceitou os argumentos de engano. Então, quando você tiver uma situação que você for provocado e o Espírito Santo fica para você assim, ó, isso está errado. Isso está errado. O que você tem que fazer, crente? Dobrar o joelhinho e falar com o Altíssimo: Senhor, aonde está o erro? Ele vai te mostrar. Mas não, mas é uma afobação para resolver logo as coisas. Mas não, tem que resolver. Eu não aguento esperar não. Vou resolver logo. Deixa eu ver se... Ora antes. E Eva nem estava afobada, nem tomou uma volta violenta. Ele não falou do que ela não sabia. Você está entendendo? Ele falou do que ela tinha conhecimento. Só que pegou uma meia-verdade e lançou. Porque ele queria só saber qual era a árvore que não podia. Então ele jogou. É de todas as árvores que ele falou que não pode comer. Porque ele não tinha ideia qual era a árvore. Você lembra do tempo de Herodes, quando mandou matar? Não, vamos voltar mais um pouquinho atrás, há milhares de anos atrás. Faraó, quando o adversário chegou no ouvido dele, ó, tem um aí para te arrebentar com o teu reino, vai nascer, para libertar esse povo aí. Ele não sabia quem era. O que ele fez? Mandou matar um monte de criança. No tempo de Jesus, ele conhecia a profecia, sabia da palavra profética, mas não sabia da onde viria o Messias. O que ele fez? Os Herodes, vai lá no ouvido dele e fala assim: ó, tá vindo um aí que vai arrebentar, vai tirar você do seu trono. É uma criança, uma referência que vai te arrebentar. O que ele faz? Manda matar um monte de bebê. Ele não sabe. E ficou sem saber. E Deus é assim. Quando ele ia descobrir o Senhor, falou para Maria e para José: muda de cidade. Mas ele não sabe das coisas espirituais, mas ele não é onipresente. O Senhor conhece o mundo espiritual muito melhor do que todo o inferno. Então você tem que falar com ele. Você não precisa ficar preocupado com o inferno. Você tem que se preocupar em andar certo com o Altíssimo Deus na sua vida. Porque ele te guarda e te livra de todo mal. E ainda fala para o adversário: cala tua boca, se recolhe a sua insignificância, porque ele me pertence, ela me pertence. Você crê nisso? Amém. O nosso Deus é assim, irmãos. Por isso que ele quer que você tenha conhecimento de causa. Ele não quer você fazendo um monte de besteirão por aí, achando que ele vai te guardar. Comigo ninguém pode. Para com esse negócio, nem a planta. Comigo ninguém pode. Eu sou mais que vencedor. É mesmo? Ah, legal. Lê o contexto. Lê o contexto. Não fica só parafraseando, não. Lê o contexto. Para o servo dele falar que ele é mais que vencedor, lê a listagem do que vem antes. Lê? Garanto que você não vai ficar mais falando isso, não. Vai pensar duas vezes. Porque o adversário sabe quem tem conhecimento e quem não tem. Ficar falando jargão por aí está errado. Você tem que viver a palavra que liberta. Palavra de verdade que te liberta da mentira, do engano, da trapaça. Porque ele é a verdade. E ele está afim que você viva a verdade. Vivendo a verdade, ele vai fugir de você. Quem? O adversário. Você vai poder resistir ele na palavra e ele vai meter o pé. Ele não está afim de bater de frente com quem é inteligente. Interessante, ele não gosta de lidar com burro, não, tá? Gente ignorante, ele detesta. Ele gosta da rapaziada que usa soberba, arrogância. Eu sou muito inteligente. É mesmo? Misericórdia.
Sabe nada. Acho que sabe muito, sabe nada. Tem pessoas que se acham tão inteligentes, mas tão inteligentes, que podiam ir para a terra do Shrek. E tão inteligentes que são. Ficar tão distante. Basta uma coisinha assim para ser enrolado. E se acham muito inteligentes. Aí, o quinto passo, ele retira a condenação e coloca o benefício para a pessoa. Não vai aceitar? Claro. Foi isso que ele fez com a Eva. Ele retirou a condenação e colocou o benefício. Ela caiu, não como uma patinha, mas caiu como uma coitadinha. Porque Satanás disse o que é para ela? Não haverá morte. Retirando a preocupação de Eva em relação a isso. Não vai haver morte, nada. Ele só falou porque ele não quer. Ele não quer que você seja igual a ele. O seu. Aceitou. Argumento terrível. E aí, queridos, o adversário ele coloca os benefícios, olhos abertos, como se ele tivesse maior conhecimento do que Deus. Sexto e último passo, ele cria uma situação onde Deus parece ser o culpado. Você já viu gente condenando Deus porque o familiar morreu? Não pode morrer, tem que ficar para a semente. Não pode. Se morrer, Deus não presta. Nem existe. Não é bem assim. Ninguém vai ficar para a semente. Nem eu, nem você. Você só vai viver mais tempo se você se cuidar. E mesmo se cuidando, vai depender daquilo que Deus quer fazer na tua vida. É assim que as coisas funcionam. Tem uma coisa. Se você, por exemplo, quer chegar aos 120 anos, afim, então eu vou te dar um conselho. Se prepara para ter perdas. Porque se você vai chegar aos 120, então imagine quantos que vão partir antes de você. Então você peça a Deus para te preparar para as perdas. Porque senão vai ser tanta perda que tu vai querer morrer junto com as perdas. É isso que muita gente não pensa. Quer viver muito. Mas esquece que quem quer viver muito tem que se lembrar que vai ter muita perda. Conversa com quem tem 100 anos. Pergunta quantos enterros ela foi. Ou ele foi. Eu vou falar só de amigo chegado e parente. Não é de todo mundo que a pessoa conhece, não. Vamos reduzir mais um pouquinho. Só de parente. Todo mundo já foi. Ela ficou. Todo mundo. Tinha 10 irmãos. 10 irmãos foram. E ela está viva. Então ela teve 10 perdas violentas. E tem vezes que é um mês de diferença, uma semana. É uma burdoada, hein? Já parou para pensar sobre isso, não? Pensa. Não dói. É você refletir mesmo. A expressão que ele coloca assim, Deus sabe que ele está insinuando que Deus está escondendo algo deles. Deus sabe. Deus esconde alguma coisa de mim, de você? Esconde, irmãos? Transparência o tempo todo no relacionamento contigo e comigo. Caramba, creia, Deus é transparente no relacionamento conosco. Sabe qual é o problema das pessoas? Que elas não aceitam a verdade. Não concordo com isso. A pessoa fica. Eu não aceito isso não. Por que tem que ser desse jeito? Ele fala, é o que eu mando. Eu sou soberano. É desse jeito. Aceite você se quiser ou não.
Aí a pessoa não quer ouvir isso, porque foi sempre, tá bom, filhinho, vai, bota o dedo na tomada, você nem vai tomar um choque, vai ser só isso. Fala sério. Trate de falar a verdade para quem vive com você, hein? Porque senão, lá fora, ela vai conhecer a mentira e vai aceitar como verdade. Aí como foi te procurar? Mas eu falei sobre isso. O senhor nunca me falou sobre esse assunto. A senhora nunca me falou. Aí você vai ouvir. Então seja verdadeiro o tempo todo. Se está bicudo, você fala, vou botar no feijão. Se continuar esse bico aí, estou precisando botar mais carne no feijão. Você logo encolhe o bico. Aí você fala, glória, encolheu o bico, já é botar no feijão já. Tranquilo, não tem mais bico no feijão. Porque, querido, o adversário despreza a soberania de Deus. Aí se você não tiver com conhecimento, você vai menosprezar também. E ele vai insinuar que Deus não tem direito. Ele insinua que Deus não tem direito de esconder algo deles. Você, por simples escolha, para analisar coisas simples da tua vida, você fica começando a viajar. Ai, olha que fulano está pensando de mim. Ai, ele está me olhando tanto. Ih, gente, que houve? Será que eu fiz alguma coisa? Já fica com a cabeça a mil. O que é isso? Você nem falou comigo, cumprimentei, mas parece que não me ouviu. Aí já começa a imaginar coisa. E ela nem estava imaginando coisa, ela foi interrogada. Ela foi levada para um papo. Mas você há de analisar que é real. A guerra é real. Você vê que ele não diz para ela que Deus é culpado. Ele leva ela a pensar que Deus é culpado. É o que ele faz com as pessoas. Ele leva as pessoas a pensar que está tendo guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que Deus é culpado. Leva as pessoas a pensar isso. Deus é mau. Por que ele permite a guerra? Por que ele permite a guerra? Eu posso responder para essa pessoa. Sabe o quê? Porque o teu homem tem direito de escolha. Guerrear ou não guerrear. Matar o outro ou não matar. Direitos. Escolha. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com os direitos de um e de outro. E o outro acha que o direito dele tem que suplantar o direito do outro. Aí que começa a guerra. Quando a filha diz, papai, meu irmão pegou meu doce. De quem era o doce? Da filha. E o irmão pegou. Aí o pai, em vez de falar, devolve o doce. Deixa para lá, minha filha. Papai comprou outro para você. Sabe qual é a mensagem que ele está passando? Você era para ter guerreado contra seu irmão. Tomado o doce dele de volta. Não dá problema, vai dar confusão, sim ou não? Confusão, querido. Ele vai ter ido lá como autoridade dizer, devolve o que não é teu. Mas não quer contrariar. Não quer contrariar. Fala lá, minha filha, papai te dá outro. Papapá. Aí ele está ensinando o outro a praticar o erro. E depois para consertar, não vai dar certo, não. E são questões naturais, não tem nada a ver com o inferno. É o natural do lidar um com o outro. Não tem nada a ver com demônio. Nem tudo é demônio. É questão de relacionamento. Vamos ser verdadeiros. Nem tudo é demônio. É cachorrada. Sabe a verdade, mas não quer fazer a verdade. Valer. Não. Deixa para lá. Não contrariar, não. Lá na frente você vai ver o que é contrariar. Lá na frente. Se não apanhar todo dia do filho, da filha. Isso está acontecendo com muita gente na terra. Para a gente fechar,
Eu quero dizer para você que toda a estratégia do adversário tem base em distorcer a Bíblia. Pregar a palavra para você de Deus diferente, um arranjo, entendeu? Para você falar, nossa, falar até de Deus, né? Poxa, legal. Tem muitos lugares aí que lê até Salmo 91, 23. Mas levanta o palmo lá para tu ver o que acontece. No nome de Jesus, para tudo. E disfarce, dá para rolar. Vamos ler aqui, né? Salmo 23. Só o sangue do Cordeiro. Abra a sua Bíblia em Efésios 6,17. Por isso que ele fala na palavra dele. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Você crê que Deus é Deus na sua vida? Sabe o que nos preocupa como pastor? Você ainda está indefinido, vivendo no erro, fingindo ser o que não é. O Senhor quer que você acorde. É só você parar para observar os sinais que estão acontecendo em toda a terra. A quantidade muito grande. Irmãos, isso não é fanatismo, isso é verdade se cumprindo. Só não vê quem não quiser ver. Você já viu aquele ditado? Tá? Tem na Bíblia não, tá? O pior cego é aquele que não quer ver. É o pior cego, porque ele sabe que aquele negócio ali é verdade. Mas não, gente. Esse negócio que o tempo está importando, isso é conversa fiada, isso é propaganda. Não. Vocês viram aqui domingo que não foi, não é propaganda, é realidade. O tempo está passando muito rápido. Cumprimenta a palavra. Mateus 24, abre lá, lê. Mensagem, noticiário atualíssimo. E o Altíssimo mostra que ele está com pressa. E nós precisamos largar as distrações e nos achegar a ele. Preocupe-se com a alma que está dentro de você, com o ser que está dentro dessa carcaça que vai apodrecer na terra. Tem alguém aqui dentro. Você deve se importar e se preocupar. Você mesmo. Você se olha no espelho, você vai ver. Quem é que você tem que estar preocupado? Aí você dá uma olhada no espelho na sua casa e fala, eu tenho que estar preocupado comigo. Eu posso passar a minha eternidade no inferno. Meu Deus, o pastor falou isso. Se você tiver dúvida se o inferno é real, fala com Deus essa noite para te levar no inferno. Que tal? Um turismo. Mas para você ouvir as vozes, os gemidos, as gritarias dos que já estão lá. Talvez você acorde e volte diferente. Algo a se pensar. Porque a gente leva você a pensar, né? Você tem direito de fazer a sua escolha. Não se preocupa não, o pastor não vai ficar no teu pé. Fica à vontade, viva a tua vida. Mas depois você não pode dizer, eu não sabia. Ele vai dizer, sabia. Aí ele vai puxar na tua mente aquele telãozinho e falar, naquele dia meu servo foi usado para falar contigo a minha verdade. Amém? Só até aqui. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ainda dá tempo de você aceitar Cristo. Ainda dá tempo. Ainda é tempo de voltar para Jesus. Você que está pelo canal, você pode fazer isso, procurar uma igreja evangélica e dizer, eu quero me entregar a Cristo. Eu quero ver meu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Você tem esse direito. Mas não se sinta obrigado, não. Fica à vontade. De repente as distrações estão mais interessantes. Senhor Deus, coloco cada vida aqui nas suas mãos, Pai.
E tu venha usar essa palavra para trazer um despertamento no íntimo do teu povo, mostrando que tu és aquele que vê tudo, sabe de tudo e conhece tudo. Mas também mostrando, Senhor, que existe um adversário que quer destruir a vida dela, a vida dele, Pai. Com distrações, com mentiras, com disfarces terríveis, com meias verdades, como ele fez com a Eva e tentou fazer contigo, ó Mestre. Nós te glorificamos, porque tu nos dá a oportunidade de aprender mais e mais contigo através da tua palavra. Pai, que tu possa continuar falando melhor a cada coração, pelo teu Espírito Santo, levando cada vida que aqui está no teu tempo, Senhor, e pelo canal Renascer, Senhor, a refletir em cada palavra que ele ouviu nesta hora, nesta noite, através desta mensagem. Porque a tua palavra está escrito, ela trará o resultado que te dá prazer, Senhor. E eu creio que vidas foram alcançadas nessa noite. E você que está aqui no templo, se você se decidiu a se entregar a Cristo, voltar para a presença dele, não perca essa oportunidade. Se você não quiser vir à frente agora, por vergonha, por algum outro motivo, ao acabar o curso, você pode nos procurar no final, que eu vou orar por você ainda hoje. O meu prazer é pedir ao Senhor que escreva o seu nome no livro da vida. Glória a Deus. Senhor Deus, te agradeço, Pai, pelo teu agir nesta noite sobre cada vida, sobre cada coração. E tu continue despertando e falando lá no íntimo, Senhor. E que essa palavra não venha cair no esquecimento, mas Espírito Santo, lembra ele, lembra ela, no momento certo. E nós te agradecemos e declaramos, Senhor, o teu povo edificado, abençoado, transformado pelo poder da tua palavra que liberta, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?